Teve uma hora que ele foi se ajeitando no início, disse isso, vai ajeitando, vai achando sua posição, aquela que mais confortavelmente agora você vai achando, né? Então é uma maneira de eu acompanhar descritivamente, né? E aquilo tudo que nós já vimos antes, né? A voz, o tom, o ritmo, a congruência, é muito importante que se eu estou aprofundando, eu também vá com uma voz, com um ritmo, que seja congruente com a sugestão. Agora, por exemplo, que a gente fez esse trabalho dos recursos, era um momento que eu comecei com uma voz e tal, mas eu estou falando de um recurso bom, de energia, de alguma coisa que você vai usar. Então eu acelerei um pouco mais o meu tom de voz. Imagina se eu falasse isso, esses recursos fantásticos. Até poderia, mas não combina muito bem. Então eu falei, isso, esses recursos que você vai utilizando, vai trazer de volta agora na sua vida. Então, como nós vimos, você usar o tom de voz, o ritmo apropriado é muito importante, né? E você fazer uma transição entre uma coisa e outra com suavidade, entre uma parte e outra. A linguagem de uma indução hipnótica, principalmente, ela não precisa ser uma linguagem corrente como a gente usa, toda encadeadinha. O importante é você mandar alguma coisa e aí passar por uma outra etapa. Entre uma coisa e outra você diz isso, muito bem, fantástico, muito bem. Então isso é muito importante. Ele falava, that's right, né? Isso, faça, né? Muito bem. É uma maneira de você estar fazendo um reforço positivo. E outra coisa, abrir para o mapa e modelo de mundo do sujeito. Quando eu fiz a indução com ele, né, eu sei que ele é delegado de polícia, né? Então eu falei do que ele precisa ter os recursos para lidar com situações desafiadoras e tentei trazer a ideia de usar esses recursos nesse novo projeto dele. Eu fui dentro do mapa de mundo dele, daquilo que é a realidade, mais ou menos como ele usa, e tentei fazer um link desses recursos que ele utiliza para o objetivo que ele tem agora, de mudança, né? Então isso é uma coisa assim, super importante, que você trabalhe dentro do mapa de mundo da pessoa. Por isso que é importante saber quem a pessoa é. Ou se você vai fazer uma palestra, isso não precisa ser só a indução, não. Você pode usar também isso dentro de uma palestra, falando alguma coisa e tal. Quem é aquele público, né? O que ele gosta de ouvir, qual é o tipo de linguagem que aquele público usa, qual é o modelo de mundo predominante naqueles alunos que estão fazendo isso. Por exemplo, daqui a 2 dias eu vou estar vou estar ali no Practitioner, né? Na turma do Practitioner. É um pouco diferente dos alunos que estão fazendo hipnose, né? Já é um outro linguajar. Aqui eu falo muito da PNL, mas eu falo meio de fora. Lá eu vou estar dentro da PNL, vou falar de mapa o tempo todo. Aqui eu não falo de mapa, eu falo em modelo de mundo. Porque eu não sei quantos têm que conhecimento em PNL. Lá todo mundo já sabe que o mapa não é um território. Então eu vou falar porque no mapa das pessoas, porque é a linguagem que predomina lá, né? Então é muito interessante você trabalhar dentro do modelo de mundo da pessoa. Outra coisa que é interessante é a incorporação de elementos não previstos. Tudo aquilo que estiver acontecendo ao seu redor, você pode usar como uma indução hipnótica. Tem uma indução que eu gravei nesta sala, que inclusive está no CD, que está no site também, o vídeo, é Hipnose do Universo, em que aqui do lado, nessa porta que eu estava fazendo, nesse dia começou a fazer um barulho, aí eu digo, são tantos os sons externos, mas existem também sons internos, assim como existem sons externos que podem ser percebidos, a atenção pode se deslocar para os sons internos. Ou seja, em vez de eu parar e dizer, poxa, tem uma coisa aí me atrapalhando, eu usei aquele elemento no processo. Num practitioner que eu dei no Espírito Santo uma vez, eu estava fazendo um exercício de hipnose, um modelo Milton e tal, uma coisa assim. Aí no andar de cima era uma escola, começaram a arrastar a mesa. Eu estava falando alguma coisa sobre natureza, eu disse, porque tem tempestades às vezes, e o ronco de trovoadas e as carteiras. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou incorporando elementos não previstos. Volta e meia lá onde eu atendo, toca uma buzina de carro, toca um alarme de carro, eu digo, os alarmes vão soando e você vai se dando conta de quantas coisas você vai aprendendo. E aí a pessoa passa por aquilo, e aquilo, ao invés de incomodar, até acelera e ajuda no processo de uma maneira geral. Então esse é um truque bem interessante. Então usem tudo que vocês puderem. Volta e meia
eu estou dando curso, alguém entra e sai, eu digo, e portas vão se abrindo e vão fechando, né, e tal, na verdade. Eu estou incorporando o barulho da porta que abre e fecha. É até bacana que se a pessoa está meio em transe, aquilo acaba meio que... A pessoa percebe, mas fica dentro do que ela está fazendo. Então, não é um elemento estranho que ela tem que processar. É algo que você já colocou dentro do processo, vai ser um pouco mais fácil. Então, Erickson também... Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Né? Estou explicando um pouco do que eu fiz na indução com ele e com vocês agora. Feedback sobre estados de transe não perceptíveis. Né? Ou seja, dizer para a pessoa tudo aquilo que mostra que ela está em transe, porque isso reforça mais ainda o processo. Reforço positivo. Isso, muito bem. Isso, vai aprofundando, muito bem. Eu percebo que você está com o corpo relaxado. Relaxe mais. Que até isso aqui, ampliação das respostas favoráveis. Eu percebo que sua respiração está tranquila. Isso, relaxe mais. Você pode. Você estimula que aquilo que está contribuindo para o que você está fazendo fique mais forte. Se você está fazendo uma palestra motivacional, isso, vamos lá, gente, a pessoa está, você diz isso, muito bem, vamos lá, né? É uma outra maneira também de estimular a pessoa. Não precisa ser só por uma indução de downtime, né? Pode ser uptime também, dependendo do que você estiver fazendo. Para isso, é muito importante que vocês, enquanto trabalhando com linguagem hipnótica, desenvolvam uma acuidade sensorial para demonstração do estado alterado. Vocês têm que perceber a pessoa como ela está antes de você começar a fazer a comunicação hipnótica e prestar atenção no que acontece com a pessoa depois. Que vão haver várias modificações que a gente já viu antes sobre características de pessoas hipnotizadas. Está aí na apostila, né? A coloração da pele e tal, e deglutição fica diferente, está tudo aí, tem várias coisas que eu falei aqui, outras coisas que eu não falei, mas estão na apostila, que são as características do estado hipnótico. Então é muito interessante você dar uma estudada nisso, para quando você estiver conduzindo um relaxamento, você perceber aquele tremor das pálpebras e tal. Então tem várias coisas, mas para isso você tem que prestar atenção na pessoa, né? Vocês têm que prestar atenção e desenvolver uma acuidade sensorial para perceber aquilo que está acontecendo. Quando um cliente se ouve alguém contar, ele está tendendo a simultaneamente representar os números que está ouvindo de forma visual. Por isso que é muito bom sempre, principalmente num relaxamento, numa indução. O que é uma indução? Indução é isso. É botar a pessoa mais downtime e você trabalhar com o imaginário dela de alguma maneira. Isso é uma indução, né? Então, é muito interessante usar contagem, principalmente para sugerir que você está aprofundando o estado, que você está indo para uma outra etapa. Então, é muito interessante usar. Numerais, assim como ocorre com outras padronizações visuais, são armazenados no hemisfério não dominante. Assim sendo, as técnicas de contagem acessam a parte inconsciente do cérebro dos clientes. Por isso que é muito interessante e importante usar contagem, né? Porque quando você faz isso, você acessa aspectos do hemisfério não dominante da pessoa, de acordo com as coisas que são feitas.